Eu sou um inconformado. O design foi meio que uma maneira de conseguir me resgatar do lugar e da realidade que eu vivia. Estou usando bastante IA agora para o meu trabalho. Ela não vai te substituir, ela te potencializa como a gente trata o design aqui no Brasil, como uma commodity, sendo que é ele que é responsável por criar o produto e gerar o desejo. Não dá para você trabalhar com isso se você não for obcecado. Pessoal, um episódio novo, Backstage Pass. Hoje um convidado para lado especial. O cara é grande, gigante. São mais de 25 anos tatuando com design nas suas mais diversas vertentes. O cara tem atuação no mercado esportivo, ele tem atuação no design, no visual merchandise, ele tem environmental design, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E óbvio, né, tá aqui no Backstage Pass, a gente vai falar bastante sobre como o design, tudo isso faz parte também do universo dos eventos. Tô com ele aqui, Glauco, The Wizard. Que é isso. Que Obrigado, meu apresentação, irmão. hein? Será que como que é? Below expectations, over delivery? Caramba, essa daí vou salvar isso aqui para botar no Media Kit, hein? Já Pô, vou dar cara. vou aumentar lá uns 5% ali no valor já da Pô, a cobrança. gente que vai aumentar contra você aqui, cara. Meu, obrigado por ter vindo. Imagina. Prazerzaço poder ter você aqui com a gente. O Backstage Pass, cara, esse projeto novo aqui da Movement. E a ideia é a gente conversar com as pessoas que cara, estão inovando na sua área de atuação, estão trazendo novas discussões, são mais disruptivos. E você, cara, a gente entra super bem nesse papo aqui. Queria, pô, lembrar da nossa conversa que a gente teve lá no Golf no passado, na Leader Sem Cup. dúvida. Você falou um pouquinho sobre atuar em outros ambientes, né? Um pouquinho da sua atuação de design. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Conta um pouquinho, cara. Faz num tweet um resumo da sua carreira aqui, só pra gente começar. Boa, para começar bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pela estrutura, né? Já que para falar de design, estamos Boa. muito bem servidos aqui, né? Uma arquitetura clássica aqui do Pacaembu, que está todo reformado. Parabéns, adorei a estrutura. É, Muito não, legal. a gente sempre muito bem recebido aqui na Mercado Livre Arena Pacaembu. Esse lugar é para lá de especial, assim, né? Não, Arquiteto, design, tudo art déco, assim, é incrível, para né, trazer cara? as boas bênçãos. Cara, num resumo assim muito rápido, eu sou um inconformado. Acho que a gente estava falando um pouco nos bastidores sobre isso, né? Eu acho que veio o design foi meio que uma maneira de conseguir me resgatar do lugar e da realidade que eu vivia através do inconformismo, né? Venho de uma estrutura de classe média baixa, dos anos 80, né? Uhum. Começo dos anos 90, e eu encontrei no design uma forma de conseguir não só ascender socialmente, economicamente, mas também entender e oferecer para os clientes, isso num tweet, maneiras de conseguir entregar excelência. E aí, em todas as áreas, partindo do visual design, como você bem disse, que é o design gráfico, como a Uhum. gente chamava antigamente, né? Eu posso dizer que eu quase zerei o game do design. Falta só fazer agora um custom de avião, trazendo essa parte do Muito bom. environmental design, mas eu já fiz, perdão, desde logotipo e branding de pet shop de periferia até entregar uma escultura para um grande atleta do time que eu torço. Então, o design foi uma ferramenta de conseguir escapar de uma realidade que eu não queria fazer parte, né? E felizmente, óbvio, com muito trabalho, também muita sorte, estamos aqui conversando. E desde a época do golfe, que foi a Marina que nos apresentou, uma amiga queridíssima, né? Bateu o santo, Pô, né? totalmente. E você é um cara super gentil sempre, e estamos aqui conversando. Pô, legal, legal. Passou um pouquinho do twist. Imagina. Cara, eu acho muito fantástico. A gente estava conversando um pouquinho antes, essa coisa do design, da arquitetura. Eu concordo com você. Eu acho que é um privilégio poder estudar alguns assuntos que são meio que um superpoder mesmo, né? Você consegue entender, Uhum, entrar num lugar e falar, puta, esse lugar tá muito legal. E você sabe por que que ele tá muito legal. E eu vejo exatamente. que a maior parte das pessoas, elas entram nos lugares cara, puta, esse lugar que legal, que bacana e tal. Elas não entendem muito bem que os símbolos que estão colocados ali, as coisas que estão ali, como aquilo tá desenhado, meio que orienta para aquela sensação, né? Como que o design e a arquitetura, ele Não, pode... Ele, impactar a tua, você falou sensação, totalmente. impactar a maneira como você se relaciona com o meio, mudar o teu humor. É. Real, a palavra que você usou, ele é um superpoder. Hoje a gente tem a questão das IAs, por exemplo, Uhum. pegando esse gancho. Estou usando bastante IA agora para o meu trabalho, mas exatamente como ela tem que ser. Como um Uma assistente ferramenta. multifacetado, uma ferramenta. Ela não vai te substituir, não existe esse medo. Muito pelo contrário, ela te potencializa ainda mais. É mais ou menos como se fosse o Homem de Ferro com o Jarvis,
Sabe, hoje, tipo, eu ia até botar o nome da minha IA, do Claude que eu tô usando agora como Jarvis, por exemplo, Pô, a minha eu coloquei como você Jarvis, colocou cara. como O meu, Jarvis? o Ah, meu então, um dos não vou skills ali fazer é isso o pra te Jarvis, copiar, cara. mas seria o Jarvis. Cara, eu criei um site inteiro que antes eu já fiz no começo da minha carreira, Uhum. há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ainda nos primórdios, que eu tinha que ter assistente, eu tinha que ter um desenvolvedor, o desenvolvedor não entregava no prazo, que era sempre o drama do designer, o redator. E, cara, você customizando a ferramenta da maneira adequada, revisando esse trabalho e depois automatizando, eu fiz um site inteiro. Em uma semana, um site que eu levaria 6 meses, com os Mas, efeitos que eu queria fazer, entendeu? mas você sabe que eu acho que a revolução da IA para as nossas áreas de atuação, elas mudam a lógica do processo, assim, né? Então, se eu pensar em arquitetura, né? A gente, sei lá, vamos desenhar um evento grande como esse que a gente está vendo aqui, sendo a desmontagem agora. Você passaria, o nosso time de arquitetura passaria um tanto de tempo conceitualizando, pensando em referências, buscando ideias, a gente traz muito isso pro dia a dia ali, e aí você vai também, né? A gente não trabalha na academia, a gente trabalha no mercado. Claro. Então, cara, você vai todo o conceito, tem mais um tanto de tempo onde você vai pegar esse conceito, encaixar com os conceitos de marca, os interesses daquele evento e por aí vai, e um tempão de desenvolvimento, cara, de desenhos técnicos, executivos, vai e volta, refação de coisas. Quando a parte mais humana, mais importante, está aqui nesse começo. E Exatamente. hoje a gente já começa a sentir, dentro da Movement hoje, uma inversão disso. Eu já comecei a sentir que os nossos times de arquitetura estão tendo muito mais um tempo de qualidade humana, de desenvolvimento, de pesquisa, de referência, de ver o que está rolando, putz, e até coisas que fazem parte da formação desse profissional, né? De pensar de uma escala maior, um pouco menos a visão do mercado ali e tudo mais, com um pouco Uhum. mais de qualidade técnica, para aí essa parte mais braçal, digamos assim, está sendo feita pela IA, cara, É o que é exatamente isso. ótimo, né? E ficou divertido. E ficou divertido. Porque antes o que era braçal, maçante, repetitivo e que, cara, tinha até uma tecnicidade que você tinha que se atentar e óbvio, Uhum, né, porque você está lidando também sim. parte arquitetônica, tem toda uma questão que você pode falar É, com não muito pode mais cair, né? Tem que cátedra, não pode entender. cair, exatamente, além de ter a funcionalidade, mas ficou divertido a partir do momento que você, regulando bem essa máquina, ela te devolve aquilo, você fala: "Não, não é possível que tá assim", e você parametriza, confere e tá funcionando. Mas tem um negócio no seu projeto, cara, que me marcou muito. Esses dias eu estava olhando bastante ali, é quarta-feira, Ah, e tá. muito ali da leitura das collabs, das camisas, do futebol e tudo mais. Eu falei, cara, é muito louco como a vasta maioria das camisas que você analisa ali, elas têm uma profundidade de design, cara, muito grande. E eu acho que vem muito nisso, né? Que você pega ali, cara, equipes que estão pensando a referência Tinha uma das camisas, não vou lembrar o clube, talvez você lembre de cabeça. Que era um clube italiano que na camisa tava o desenho do traçado urbano da cidade. Putz, Cara, eu achei aquilo assim animal. Aí você fala, cara, eu já Sveta é participei um de clube pequeno e tal, de uma cidade italiano, né? italiana, exatamente, é. Cara, eu achei aquilo muito fantástico. Ca Cara, isso daí foi o que me fez apaixonar, porque há 20 anos eu já vinha, notando esse processo que acontece lá fora, Uhum, em que infelizmente a gente não tem aqui, que você tem um espaço de aprofundamento, de desenvolvimento que os clubes estão subaproveitando, que é exatamente esse trabalho de branding/design, em que você tem os estúdios boutique. uhum, Então, o que que acontece? Você tem, obviamente, o marketing, a publicidade, que são super importantes, mas o design ele entra na mesma escala hierárquica, o mesmo peso no uhum, fluxograma, no organograma uhum. da empresa. Então, ele tem poder de veto e de voto. Ele não fica relegado como uma commodity, como a gente trata o design aqui no Brasil. Pra você ter uma Sim. ideia, as agências de publicidade fazem isso e começaram com esse processo e o design ficou relegado a essa subcategoria, sendo que é ele que é responsável por criar o produto e gerar o desejo. E Uhum, os caras já entenderam isso há muito tempo. Então, o que que acontece? Esses estúdios que eles costumam trabalhar são estúdios que desenvolvem projetos de moda, projetos que estão voltados para a cultura do esporte. Então, tem todo o entendimento do que é uma demanda da Gen Z, que com as redes sociais trouxe esse movimento das camisas sim, e da camisa sair de um estado que era marginalizado e algo que, por exemplo, a esposa, você vai sair com camisa de time no final de semana com o marido para ir num restaurante. Hoje inverteu. As garotas estão usando as camisas camisas oversize e sim. customizando com moda e virou um movimento chamado blockcore,
que tem a ver com cultura esportiva, como eu falei, mas traz conceitos de high fashion. Então você tem Semana de Moda de Milão, com desfile de camisas, collabs, entre, por exemplo, a Jordan, que tentou fazer, infelizmente não deu muito certo, na Copa do Mundo com o Brasil, e a Uhum. Jordan Brand é uma grande marca, só que eles perderam essa oportunidade por conta também do contexto social que a gente está Sim, vivendo aqui. Então, olha a abrangência de assuntos que eu estou tematizando e trazendo contexto e conceito, e não só isso, movimentando a economia. totalmente, Você trouxe aqui o totalmente. Flávio, que é um gênio, né? Sim, Mercado de colecionismo, seja de relógio, seja de carta de é Pokémon, seja gigante, de camisa de time, é um mercado é gigantesco que gigante. movimenta um PIB gigante. Tanto é que mudou a estrutura, inclusive, de uma das principais marcas do mundo, que é a Adidas. A Adidas voltou a aplicar o trefoil, por quê? Porque tem uma memória afetiva da época de ouro das camisas, que é a transição dos anos 80, quando você sai do tecido de algodão Uhum. para o tecido sintético, que permitiu que os designers pudessem explorar outras formas de Criar criar as outras camisas. coisas ali. Então você tem a camisa da Holanda de 88, que é clássica, com aqueles chevrons. Você tem camisas dos anos que eram aquelas one size fits all, que eles falam, um Uhum. tamanho só para todo mundo, que hoje tem releituras e você tem camisas saindo por R$ 1.000, R$ 2.000. Sim. E as colecionáveis de época tem camisas que, por exemplo, tem uma camisa do Pelé agora arrematada por 25 milhões de libras Caramba, cara, pela 25 milhões de Sotheby's. libras. Libras, uma camisa usada pelo Pelé na Copa de 58, com processo de aferição de autenticidade e tudo mais. Cara, Então eu a gente está vou. falando de uma coisa que os clubes brasileiros estão vacilando muito. O Botafogo está fazendo um trabalho bacana nesse sentido. É, os clubes brasileiros estão vacilando muito e há muito tempo, né? Há muito Porque, tempo. assim, eu tava. Hoje de manhã eu tava conversando com uma das nossas arquitetas aqui sobre isso. Ela é corintiana, a família dela é super corintiana e tal. E o Corinthians, eu não sou corintiano, cara, mas o Corinthians, ele tem uma coisa muito especial, de uma história muito grande, muito forte. E, cara, dá até uma coisa, falar, cara, como que isso não está sendo explorado? Ah, Assim, e ah. mais, isso não é só a Nike vir, o designer da Nike criou um negócio ali, não. Isso podia vir com todas essas collabs, com muito mais força, Com com muito mais força. muito mais Embora a coisas, Nike, cara. assim, agora, nesse ano, vão completar 50 anos da invasão corintiana, que foi aquele jogo Sim, que eles no foram Rio. do Rio de Janeiro contra o Fluminense. Uhum. E eles fizeram um movimento interessante que foi pegar o escudo da época e fazer a aplicação para esse ano, para esse espaço-tempo, que Pô, eles começam a legal. comemorar um ano antes para poder fechar o ciclo de um ano dessa efeméride dos Uhum. 50 na data que é em dezembro, se não me engano, é no final desse ano. E eles estão usando o escudo antigo, que é maravilhoso. E, aliás, eu também não sou corintiano, mas o escudo do Corinthians é um dos mais bonitos do mundo, na concepção. São os Olha, eu não escudos de conheço. remo, Sim, as de pás remo e eu tal. sabia. Foi feita por um artista, que é o Rebolo, que ele foi jogador do time também, depois artista plástico. Então tem toda uma construção. Os escudos brasileiros, se você pega na origem, e você arquiteto, tem Art Deco, tem Art Nouveau, você Sim, pega do Fluminense, do Inter, aqueles monogramas que são sim. todos entrelaçados, tem um baita do Super Art Nouveau conceito ali. e são super, tem muito mais bonitos do que escudos espanhóis, como Valência e vários outros. Então a gente também subvaloriza isso para essas aplicações. É, uma coisa que a gente sabe que o design gráfico brasileiro sempre foi muito forte, né, Muito cara? forte. Muito Eu forte, acho que é um muito dos top 5 reconhecido do mundo hoje. mundialmente, assim. Também acho. Aloysio de Magalhães, o próprio Alexander Wollner, que traz a escola alemã na época do Uhum. Getúlio Vargas, mas o Aloysio de Magalhães, que foi um designer brasileiro, que fazia as notas do Cruzeiro. Olha só, Pega o nosso cara. dinheiro ali, esse cara é baiano, e ele era um cara que ele via mais das artes plásticas e não tinha tanto a metodologia hermética quanto o Alexandre Wollner, que foi outro cara que impactou muito a arquitetura de São Paulo. Uhum. E arquitetura não, o design visual de São Paulo. Então ele chegou a criar um estúdio aqui em São Paulo, só que depois ele ficou como um braço, um lab, que hoje é o que a gente chama, mas naquela época já era um lab da DPZ, para fazer, por exemplo, o logo do Itaú. O logo do Itaú que a gente tem hoje, que é laranja, Uhum. Itaú em tupi é pedra preta, Sim. e ele era preto. Olha só, cara, eu E não sabia. uma dos problemas que aconteceu foi na transição dos Setúbalos, que quando ele fica laranja, ele se recusou a fazer porque conceitualmente não fazia sentido você transformar a pedra, aquela bola Pedra do preta Itaú, em algo laranja. em algo laranja, mas era o dono queria marcar, o herdeiro queria marcar esse novo ciclo. E aí tem uma cisão
ele sai da DPZ, mas a DPZ já tinha absorvido o que ele foi aprender na Alemanha por conta de um concurso do quarto centenário aqui de São Paulo, que fez com que ele fosse estudar na escola de Ulm na Alemanha, que trazia os princípios da Bauhaus. Então, por exemplo, o Hum. próprio Pacaembu, Tem embora tudo a ele ver com a seja Art arquitetura déco, paulistana em muito, tem assim, tudo a né? ver com isso, e essa sinalética foi feita por que a gente está vendo aqui hoje, que são as entradas de portão, as sinalizações foram feitas por um designer brasileiro também que reinterpreta isso. Então, quando você tem a não serifa e os desenhos limpos, vem dessa escola alemã que tem referência por conta desse cara, que foi o Alexandre Wollner, que traz essa mentalidade para cá, de você não ter a letra serifada que você tem no livro e ter Sim. essa letra reta, porque ela é de maior percepção, maior gestalt, que eles chamam, que é como o cérebro interpreta a forma. A última vez que eu vi alguém falando a palavra Gestalt estava na universidade ainda, Eu tô cara. velho, né? Não, mas Gestalt não é a só isso. maneira como o cérebro vê a forma. O que eu ia falar é que no começo desse papo a gente falou que ser designer, ser arquiteto é um superpoder de saber por que as coisas são bonitas, legais ou não são legais, mas esse superpoder vem de uma forma muito fácil, que é estudando muito, né? Porque, Cara, cara, aqui numa conversa de 2 minutos você tá dando uma aula de design absurda, assim, né, cara? De contexto, de história, de tudo isso. cara, eu sou meio nerd. Depois que eu fui descobrir, minha namorada que veio Mas é falar isso bom, aí né? pra É mim, bom né? ser nerd, É cara. bom, não é mal, É não é bom. negativo. É nerd e assim, e obcecado. Não dá pra você trabalhar com isso se você não for obcecado. E eu Sim. fui descobrir, porque você tá envolto no processo e você não percebe essa obsessão. Porque exatamente isso, porque como eu te falei, foi uma forma de me libertar, literalmente de sair de uma situação e fazer esse movimento. Mas eu estava tão, E como que entranhado. surgiu isso, cara? Como surgiu o design na sua vida? Isso Ótima veio de pergunta. casa? Isso foi uma V referência de alguém? Cara, veio muito de casa do meu pai, que Hum, me deu quadrinhos. pu- Porque o que pode acontece? crer. Eu morava longe daqui, na Coab 2, que hoje é perto de onde é a Arena do Corinthians. Ah, legal, cara, legal. E lá era uma coisa que, assim, eram aqueles bairros dormitórios, então Eu conheço afastados. bem a região ali, cara. Você conhece Parada bem ali? 15, Jardim Progresso. Conhece bem ali, Conheço então? bem, cara. Porra, então, a gente era de lá. Meus pais eram da Vila Formosa, só que meu pai era funcionário público, oficial de justiça, e minha mãe dona de casa. Então, quando eles se casam, eles estavam com esse processo das coabs, que são os Uhum. conjuntos habitacionais. Aham. Inclusive o ex-presidente de São Paulo, o Juvenal Juvencio, ele era, acho que, secretário de habitação de São Paulo, e ele foi um dos caras que movimentou essa questão da Coab. Olha só, não A gente sabia. vai morar para lá, só que ela era muito afastado da cidade, era uma coisa meio quase que uma zona rural. Você tinha ali, inclusive, o Parque do Carmo Mas ali, até hoje ainda é, né, cara? Eu ainda é sinto meio Itaquera rural. como, não diria tanto rural, mas É como é se uma fosse o cidade à interior de São parte. Paulo, uma cidade à É, parte. uma cidade à parte. Tem Tanto que outra dinâmica, outro centro, outra vida. não, outra vida. E meu pai falava assim, "Tô indo para a cidade". Quando ele trabalhava no fórum, ali Sim. da João Mendes, falava assim: "Estou indo para a cidade". A gente tinha essa coisa de vou para a cidade. Então, você tinha esse movimento migratório. Uhum. E lá, você não tinha muito, era uma outra infância muito melhor e tal. Você tinha as opções de lazer, mas assim, você ficava muito em casa, assistindo desenho animado, e ele me dava muito gibi, Uhum. que na época, as HQs. Então eu cresci lendo muito histórias em quadrinhos, Marvel, lia alguma coisa de Disney, mas eu gostava mais da Marvel e DC, Batman, enfim, Homem-Aranha. E, cara, aquilo ali é aula de design gráfico puro, porque você tem construção de narrativa, você Sim. tem hierarquia, a própria construção, como os balões eram feitos, né, de diálogo, Uhum. você tinha ali as onomatopeias, que são aqueles efeitos que Sim, você sim. tinha Ploft, graficamente, Kabum. Ploft, Kabum, e passava também aquela coisa do Batman Animated Series. Então, quando ele dava o soco, aquele Batman dos anos Sei. 60, apareciam esses efeitos. Eu falei assim, cara, eu ficava louco com aquilo. Quero fazer isso. E eu sempre falei desde pequeno, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar na Editora Abril, vou fazer gibi. Vou fazer, que era o nome, né? Não vou fazer HQ, vou fazer gibi. Aham. E eu consegui, cara, tudo que eu botava na cabeça também, nem sabia que o nome era meta e tal, mas assim, eu tinha o desejo, esse desejo acontecia, rolava uma explosão e eu vou fazer. E eu comecei a desenhar de maneira autônoma, autodidata, sempre fui meio autodidata. Nunca gostei, eu sempre gostei de aprender, mas não tinha paciência e saco de estudar junto. Uhum. Então eu tinha meio que esse mundo particular e comecei a desenhar constantemente. Eu fazia meus gibis, eu criava minhas histórias e ficava desenhando na sala de aula e tal. E as professoras falavam, davam dicas para os meus pais, ó, você tem que estimular, tem que fazer e tal, mas a gente estava muito longe
E aqui em São Paulo tinha a primeira escola era Pan-Americana de Arte, que eles faziam propaganda na TV. Vá para a Escola Pan-Americana de Arte e tal. Então um dos sonhos era trabalhar lá, era estudar lá, não tinha condições para isso, tanto pela distância e também por condições de grana, né. Sempre o design aqui no Brasil também foi uma coisa mais Uhum. elitizada. E aí quando eu comecei a, enfim, fazer o colegial e tal, e definir o que que eu ia fazer, eu cheguei a fazer 1 ano de administração de empresas, por indicação do meu pai, porque ele me ajudava a bancar parte da faculdade, né. Uhum. Aí eu arrumei um emprego como xeroqueiro na Fórum. Antes disso eu tinha trabalhado como office boy no Secov, que era o Sindicato das Indústrias de Construção Civil, e eu fui Secov, auxiliar cara. de hemeroteca, que é a hemeroteca, para quem não sabe, é o profissional que fazia toda a parte de indexação de artigos para a parte da biblioteca. Então, por exemplo, saiu de lá, como era um sindicato da indústria da construção civil, a gente pegava o Diário Oficial da União e tinha Uhum. que recortar as matérias relativas a alterações legais referentes às IPTU, obras e tudo mais, e eu fazia esse processo. Ali foi a primeira experiência de diagramação e de design que eu tive sem saber. Você É a coisa ali do mas você tira-casaco. falar que você se apaixonou pela Não, hemerotecania, não, eu não vou acreditar, de cara. maneira nenhuma, mas eu era office Pô, eu boy. quero desenhar o Thor, o É, Homem o de Ferro, o Hulk. Hulk. Mas eu era office boy, né, e a gente tinha as competições dos office boys lá nessa época, e eu sempre, assim, por ter lido muito, eu me destacava dos meninos. Sim. Mas eu fisicamente não, porque eu era mais franzino, não tinha a agilidade deles, e eu Uhum. detestava o trabalho de ficar andando que nem doido para lá e para cá e criar a rota para você fazer as entregas mais Mais rápido, porque a rápido. gente tinha também as apostas internas Sim. de almoço lá dentro e tal, e também para estimular o desenvolvimento dos moleques, né. Uhum. Então, rapidamente eu entendi como é que funcionava ali, e eu sempre fui muito, tem uma coisa assim, embora eu seja muito estudioso e continue estudando, eu sou meio preguiçoso em coisas repetitivas e chatas. Então eu entendia mais ou menos como é que a coisa funcionava e tentava criar mecanismos para eu conseguir fazer aquilo mais rápido e aquilo que cansava de uma maneira mais rápida. Então eu tive essa experiência no Secov, isso em 96, tinha 16 anos. Aí, de lá, eu fiquei um tempo sem trabalhar e sem estudar, que é aquele nem do exército, que Uhum. ninguém quer te pegar, né, nenhuma empresa quer te pegar, porque eu acabei saindo do Secov depois de um tempo, Que fiquei, talvez você vá pra servir no exército. não te pegam, ou reservista, É. então que era nessa época, né, isso aí nos anos 90. Aí, em 98, eu botei uma meta que eu falei assim: "Vou trabalhar na Fórum e na Triton", que eram marcas de Sim, roupa, conheço. e eu sempre comecei, adolescente, comecei a gostar de moda e tudo mais, eu falei assim: "Vou trabalhar lá", porque eu via os outdoors, via, a gente não tinha lei Cidade Limpa como tem hoje, com tudo mais ou menos Isso já arrumado. era meio final dos anos 90, Final dos anos assim, né? 90, 98, Teve uma 97, 98. primavera de marcas brasileiras, assim, que hyparam muito, Ai, né, cara? cara, e o São Paulo Fashion Week acontecendo, Pré-invasão chinesa no mercado, né? Muita coisa pré-evasão, fabricada no Brasil. estilistas assinando suas marcas, então você tinha Sim, o lá Tufido Alexandre Eck, tinha Tuf uma galera, né? Ercovitch. Retkovic, o, como que chama aquele que é mineiro, que faz as, que até hoje é Reinaldo Lourenço. Não, Reinaldo Lourenço é aqui de São Paulo, é o, Não, como eu que sei o ele que você tá chama? falando, cara. Putz, eu esqueci o nome dele, ele é um gênio, daqui a pouco eu Eu vou sei o nome lembrar. da coleção dele, cara, o É, Coração de Galinha. Coração de Galinha, ele mesmo. Mas eu não lembro o nome dele, eu Mas enfim, acho. ali foi uma baita escola, porque o que aconteceu? Eu baixei a minha carteira de trabalho, meus pais ficaram loucos na época, porque já saí de office boy, fui para auxiliar de hemeroteca, que era quase um auxiliar administrativo, e para poder trabalhar na Fórum e pegar um emprego, porque eu sabia que ali tinha uma coisa para mim, eu não sei como, mas eu sabia. Eu tinha muito essa coisa de intuição. Eu baixei para auxiliar de serviços gerais, que era quase que equivalente era a um faxineiro, mas para ser xeroqueiro. Ó que doido. Olha que louco. Só que lá, o que que acontecia? Eu já tinha umas noções de inglês e eu atendia fax e vinha os fax de fora, e às vezes o fax falhava e eu ligava lá e mandava os caras mandarem de novo. Então isso daí começou a me destacar. Criei sistema para poder fazer as entregas para a fábrica, então era do chão de fábrica, eu acessava o topo da fábrica que recebia a Gisele Bündchen no começo da carreira lá, para Caramba, fazer prova de roupa. E eles tinham um departamento de design absurdo que dentro. animal, que E animal. ali que é onde era o meu foco. Cara, é uma pena tremenda, assim, que essas empresas, elas... Bom, tem várias questões envolvidas no que eu vou falar, assim, né? Tem política de tributação, tem política de incentivo à indústria.
mas é uma pena que a gente pegou uma geração incrível de empresas brasileiras ali, revolucionando tudo, Tudo e aí veio uma invasão chinesa que, cara, acabou com tudo, virou terra arrasada, arrasado. e essas marcas, elas não conseguiram despontar no cenário global, assim, né, cara? E estavam perto, você Estavam tinha a Apex perto, fazendo estavam isso, que perto, era estavam um órgão do perto. governo para fazer. Mas, ó, por exemplo, lá eu entendi a estrutura inteira da empresa, porque eu atendia todo mundo. Você tinha departamento de transporte, você tinha o departamento de logística dentro da estrutura da empresa, aqui na Moca, cara, aqui Aham, pertinho. sim, Então era sim. um complexo que você tinha a cadeia inteira da indústria, desde a transportadora dentro da. Óbvio, você tinha as terceirizadas, mas a estrutura ficava toda dentro do cinturão da própria indústria. Então a indústria tinha caminhão, ela tinha estoque, ela tinha a parte de logística, ela tinha o departamento comercial, ela tinha o showroom que interligava com a fábrica, tinha contabilidade, tinha RH, tinha financeiro, tinha CPD, É, que você entendeu? loucura. Então, assim, era meio um parque de diversões. E o departamento de design que eles tinham lá, você tinha o departamento de design e o departamento de direção de arte. O de design, olha a loucura que os caras faziam. Iam para fora, traziam livros e eu era o xeroqueiro. Às vezes o pessoal da arte descia lá para poder fazer uma estampa de camiseta. O que eles faziam? Eles pegavam um desenho que veio de uma estampa para fazer o recouro da calça. O que é o recouro da calça? Recouro da calça é aquela borracha, aquele polímero que vai aqui atrás da calça, ia, né, da Levi's, por exemplo, ou de qualquer marca, e travava o cinto, aquela label, que era marrom e Uhum, tinham uhum. vários detalhes. E aí o que acontecia? Eles pegavam o desenho do livro de referência, de acordo com a tendência, escaneava lá na Xerox, aí subia, redesenhava por cima, botava um detalhe diferente, alterava um logo, alguma coisa, né, uma base daquilo ali. Uhum. Às vezes descia com o desenho impresso na impressora lá de cima, jogava no Xerox, amassava para ela ficar com o efeito de destonado. Cara, que animal, né? Olha Assim, isso, soluções criativas para alcançar efeitos que hoje que hoje tem uma você faz máquina um que faz, prompt. faz um Só que prompt. era ali na transição entre o desktop publishing, né, a parte de você Aham, fazer um desenho que era no digital para você poder imprimir uma estampa de muito camiseta. animal. Cara, deixa eu te falar, vou tentar aterrissar um pouco, senão nosso TDAH Não, vamos vai, lá. Eu vai sou. Me longe, corta que assim, eu falo pra vai caramba. longe. Não, acho que dá pra gente fazer um episódio só pra falar sobre moda. Eu acho que muito do que a gente fala aqui, eu sempre tento reconectar com o mercado de eventos, né? Eu acho que a gente até conversou um pouco ali sobre o tamanho desse mercado hoje, e eu acho que moda tem muito a ver com isso também, né? Eu pelo menos tenho uma leitura que eu sinto, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu sinto falta nos eventos no Brasil de um trabalho de licenciamento muito bem feito. Se a gente tiver um evento sei lá, Rodeio de Barretos, Uhum. cara, ali tem uma linguagem estética própria que vai da forma de falar, o carro que dirige, a roupa que veste, a bebida que bebe. Assim, tá tudo interligado dentro de uma simbologia que remete a diferentes coisas, que não é o country americano, que tem a ver com a raiz sertaneja brasileira. Se você vai numa roda de samba, às vezes isso se repete, você vai em outros lugares, isso se repete. Para a gente não virar TDAH de novo, falar sobre todas as coisas do mundo, quando a gente olha para o mercado específico de esportes, eu acho que isso fica pior ainda. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Uhum. Porque, para além do apelo ao torcedor, assim, que você chega lá e fala, não, beleza, o Corinthians tem a camisa legal, o logo, trabalhei isso, aquilo. Ah, eu vou lá no estádio do Vasco, tem a loja do Vasco, o cara que tem um monte de coisas legais que vendem para os vascaínos. Mas quando eu vou em uma corrida de rua, quando eu vou em um torneio de tênis, quando eu vou a uma prova de ciclismo, cara, eu vejo os produtos licenciados sempre um pouquinho mais do mesmo. Sabe, tem a camiseta, tem uma caneca, tem uma meia, tem isso, tudo muito ligado com a marca do patrocinador master daquela edição. Mas, Uhum. cara, eu não vejo aquela collab especial, aquele item de colecionador, aquela coisa que o cara vai querer levar para casa, que vai ter um espaço especial ali na casa da pessoa, para além de ser uma camiseta da corrida que o cara usa para ir malhar na terça-feira de manhã, assim, sabe? Não sei se você tem a mesma leitura, assim. Cara, tenho, é um desperdício, é uma pena, mas tem muito a ver com o processo político que os clubes, né, Uhum, enfrentam nessa transição entre modelo de SAF, que a gente está tentando implementar aqui no contexto brasileiro, que ainda está claudicante, né? Você tem alguns modelos que são bem-sucedidos, como o do próprio Cruzeiro, que a gente mencionou uhum, aqui na estrutura, mas também alguns que deram muito errado, como o próprio Vasco. Tem a ver também com a cultura de consumo
da torcida, poder aquisitivo também, embora você tenha uma faixa de torcedores dentro de uma categoria que a gente pode falar aqui de AAA, que tem demanda reprimida para isso, mas, por exemplo, a reserva chegou a flertar, a reserva, que era do Rony Mesler lá, sim. chegou a flertar com essa possibilidade, criando linhas especiais. Fez uma linha bem interessante para o Flamengo, chegou a replicar o modelo para alguns clubes, mas esbarra exatamente nessa questão política e de apadrinhamento, que muitas vezes submete a marca do clube aos interesses De quem tá na de quem diretoria. está na direção. E esse cara, às vezes, ele está preocupado em fazer ali aquele chinelo de casamento estampado e fé. É isso. E às vezes também o AAA, que não é tão sofisticado, vamos chamar, o cara conseguiu ascender por mérito dele e tal, mas ele não tem aquela sofisticação no sentido de exigir um produto mais premium, e como que a marca se encaixa dentro desse contexto, ele vai lá, acaba consumindo e você tem essa retroalimentação. Uhum. Acho que essa integridade, e uma coisa que você falou aqui que eu acabei não trazendo de novo, essa coisa do mundo de símbolos. A gente vive um mundo de símbolos, Sim, totalmente. né? Eu tive esse insight nos Estados Unidos no ano passado, quando eu fui para a Copa do Mundo de Clubes. Uhum. É inacreditável como os símbolos estão presentes e como eles são fortes e como eles são replicados e como eles são seguidos. E aqui a gente às vezes tenta sublimar isso ou tenta ir contra algo que é evidente, tentando reinventar a roda. E não, às vezes é tão simples você fazer isso, mas de novo, a gente volta para o começo da nossa conversa. Eu acredito que para você conseguir fazer isso, primeiro, tem que ter uma decisão política na estrutura do clube, com a criação fundamental de um departamento que seja esse departamento de ou branding ou de design do guardião de marca, que é o cara que vai ter ali um poder de veto e também de voto, no sentido de dar um direcionamento para o que está sendo feito Sim. para o bem ou para o mal. Acho que o caminho para tentar salvar vai por aí. Cara, vou recuperar um assunto aqui, ainda falando de camisas, né? Que eu acho que a Copa do Mundo de futebol masculino aconteceu agora, né? E Aham. aí a gente tem ali sempre um duelo, que não é um duelo entre duas marcas, mas basicamente entre três grandes, né? A Puma, a Sim, Adidas e a Nike. perfeito. As camisas da Puma, eu acho que elas sempre seguem uma linha muito parecida uma com a outra, assim, mas eu achei que a Nike e a Adidas, não sei se minha leitura tá correta ou se eu tô leigo nessa história, você pode me corrigir, cara, me Uhum. fala o que você acha. Eu vi camisas da Adidas, especialmente as de segundo e terceiro uniforme, assim, cara, cheias de referências históricas a questões que aconteceram nesses países e tal. Assim, camisas muito legais, assim, de uma profundidade de desenho, de representatividade, de muita coisa ali. Enquanto eu vi a Nike com, cara, tentando meio se salvar, assim, Nike, 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 pô, cara, obviamente com seleções de, assim, sem falar seleção brasileira, entre outras, que estão ali embaixo do guarda-chuva da Nike, que poderiam ser explorados, assim, cara, infinitamente, né? Para além da discussão meio over e boba que rolou demais da história do Vai Brasa ali, que eu achei que a galera pegou, Pesou a assim, mão, lógico. assim desrespeitosamente com a designer lá e tal, mas eu acho que a Nike, de modo geral, não só na camisa brasileira, ela ficou ali numa Num coisa muito limbo, né? insossa, assim, sabe? Enquanto a Adidas foi fundo com um monte de coisa muito legal. E isso reflete de novo no cara comprando lá na ponta, né? Porque aí o cara vai lá e Perfeito. fala, cara, quero uma camisa do México, quero uma camisa de sei lá quem, que é muito maneira e tal. Uhum. Como que você enxerga isso Cara, a sua aí? leitura está perfeita. E tem muito também desse movimento de transição, que acontece o seguinte, 2 Copas atrás a Nike estava na frente, uma Copa Uhum. atrás equilibrou, hoje existe um gap muito grande, que vem, de novo, dessa simbologia, dessa base. A Nike, e aí eu não estou entrando no juízo de valor, é uma constatação econômica, e você pode pesquisar, eu te mando as Que referências. caiu A Nike teve uma super. queda absurda, por quê? Porque ela perdeu a essência dela. Uhum. Tentou recuperar recentemente com aquela propaganda e que mostra a questão da vitória, de você não ser o underdog, de você ser o loser contra os winners versus losers, que foi tentar uma volta para sua origem, para sua essência. Porque ela acabou se desvinculando muito por conta dos movimentos que aconteceram em políticas, principalmente americanas ali do movimento woke, e ela perdeu uma base. Ela perdeu uma base de fãs, inclusive por conta desse contexto narrativo. E, de novo, não estou entrando no mérito. Sim, É sim, uma sim. constatação que a própria marca fez o meia-culpa e tentou voltar. Só que como é que você recupera
esse público que se Sim. sentiu, entre aspas, traído. Sim. De novo, uma análise. A Adidas, por outro lado, o que ela começou a fazer? A geração Z, ela cresce num gap em que está tudo pronto para ela. Os milênios e tal, está tudo pronto, está tudo preparado. Ela aperta um botão e é tudo instantâneo, na velocidade da luz, e ela quer aquilo agora, naquele momento. Só que tem uma coisa que eles não têm para gente como nós, que passamos da era analógica para a ultra digital com IA. E foi uma frase do Neymar que... Gemeretoqueros, como é que é o nome do que não tem mais? Qual? A profissão que catalogava. Ah, o auxiliar de hemeroteca, não Esse existe não tem mais. mais. Esse não tem mais. E o Neymar criou uma frase, naquela época, quando ele teve o problema com a menina lá que tentou dar um golpe nele, Uhum. que ele foi zoado, e tem em alemão que é saudades do que a gente não viveu. E tem uma Eu lembro disso. expressão alemã para isso, que é nostalgia por algo não vivido. Existe uma frase alemã para isso. Interessante, cara. E ele foi ridicularizado por isso, porque obviamente ela fica meio tosca abrasileirando, mas a geração Z, ela tem essa saudade, tem até um romancista que falou sobre isso, né? Uma guerra para chamar de nossa, porque tá tudo tão fácil. E sempre escuto o pai falar, ou o avô falar que, putz, o futebol era melhor porque tinha o Ronaldo, porque tinha o Romário, porque tinha o Ronaldinho, e o cara não viveu isso. Pô, na minha vez, o Brasil perde para a Noruega. E aí foi exatamente essa sacada que a Adidas teve, que foi genial, que é isso, ela voltou, olhou para dentro, pegou o trefoil, que era o logo antigo dela, das 3 folhinhas ali do ramo, Sim. e fala com uma memória afetiva, que fala com você, fala comigo, fala com meu avô, fala com meu pai, mas fala com o cara, com o moleque que não viveu aquilo e que vai botar a camiseta para dentro de uma calça oversize, passar um cinto, e ele vai se sentir pertencente a algo que ele não conseguiu viver. É sobre nostalgia, entende? E ao contrário da Nike, que tentou, só para pegar o gancho da menina, tá? Uhum. A menina é um gênio, eu acho que a camiseta do Brasil, a verde e amarela original, ficou muito boa, analisando do seu ponto de vista, ficou linda. Ela é muito linda, cara. Ela tem Zeitgeist, aí a gente falou Gestalt, mas ela tem o espírito do nosso tempo. Sim. Porque ela tem um pouco de retrô, mas ela é moderna, tem a tecnologia, o tom de amarelo, ele vai para uma linha de degradê que vai para o verde, foge dessa polêmica e dessa polarização que aconteceu no Brasil, da camisa vermelha, que ia existir junto com a camisa amarela, mas a camisa vermelha ela tinha uma questão que era voltada para um conceito, e o Vai Brasa era pegar essa questão do uso da linguagem meio que slang da molecada, e a camiseta era vermelha porque o pau-brasil era vermelho e ela tinha a brasa de pegar fogo e da chama que você precisa ter para poder vencer e ganhar. E aí eles mudaram o template e acabaram usando aquela azul, que não é azul, é um preto, é horrível. E a mesma estrutura, por ser uma tecnologia nova, deu ruim porque é um produto feio. Sim. Ele é um produto mal executado, embora seja uma baita marca. E embora a Jordan... Baitas marcas também flopam, né? Mas elas flopam, elas erram também. É um exercício. Você tá na chuva, como diria o ex-presidente do Corinthians, é para se queimar. Né? Então, assim, tem muito de experimentação. Quando você está experimentando no momento presente e tentando entender os anseios do que o público quer consumir, você fatalmente vai cometer erros. Aprende, reinterpreta, e muito provavelmente a gente vai ter agora um movimento agora contrário, trazendo esse pêndulo, né, que você falou. A gente está já indo para uma linha mais clean, voltando para esse clean, para uma sublimação um pouco mais baixa, para você usar a camiseta. Eu acho a camisa da Espanha nessa Copa também ela já veio vai para essa linha de clean ali, bem... Você tem esses movimentos, eles são cíclicos. Então, assim, daqui a pouco a Nike volta, ela vai para a Alemanha agora, e a Adidas saiu da Alemanha, que imagina, a Nike americana fornecendo... Isso foi uma loucura, disruptivo total. Então, assim, eles vão ter que fazer algo, mas assim, muito, muito, muito e muito fora da curva, porque do contrário, isso vai flopar num nível e vai, consequentemente, fazer o retorno da Adidas de maneira triunfal. E a Adidas, sabendo disso, tá bom, vocês fecharam com a Nike por uma questão política também do novo presidente da Federação de Futebol Alemão, então tá bom, mas a gente vai destruir aqui na entrega, e eles destruíram, fizeram uma entrega absurda, que tem ancestralidade, que tem tecnologia, que tem um baita design, que tem Zeitgeist, que tem tudo isso que a gente falou aqui, para falar assim, então tá bom, ó,
eles poderiam pegar e fazer qualquer coisa, mas eles foram ao contrário. Você Sim, vê como você subverte e sim. usa o design para isso? Politicamente também, para falar: "Ó, tá bom, vocês não querem mais, só que o meu legado tá aqui, são 70 anos, sem falar nesse último ano". Pro azar da marca, a Alemanha também foi, do ponto de vista de performance, Sim, foi fraco. ruim. Se ela ganha, irmão, eles iam ter problemas sérios. Mas isso é muito interessante, né, cara? Como que essa é impossível para Nike agora recuperar qualquer coisa disso. Tudo isso pertence à Adidas. Exatamente. Assim, e pra onde que ela vai, assim, é um baita de um desafio. E aí, o que que eu acho mais interessante dessa história toda tem a ver, acho que dá pra gente estabelecer uma correlação com essa tentativa recente aí do Infantino de vender o futebol, vender a FIFA, Pois é. colocar, transformar o futebol numa empresa listada em bolsa, que, cara, o tiro saiu pela culatra enormemente. Globalmente, todo mundo se posicionou, "Ah, não, 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 cara. Porque, cara, invariavelmente o futebol é o maior esporte do mundo. Né? Você pode falar qualquer coisa, os americanos podem falar que a NFL fatura mais, que a MLB, que qualquer outra coisa, eles podem chamar. Cara, eu adoro NBA, pode chamar a NBA de torneio mundial de basquete, mas não é. E o futebol é muito maior do que isso. Tem futebol na Mongólia. Você vai no interior do Nepal, vai ter uma molecada jogando futebol. Não vão estar jogando beisebol. Uhum. E tudo bem. E aí, essa visão mercantilista, né, de vamos transformar isso aqui numa quase uma empresa listada em bolsa, o tiro saiu pela culatra Total. tremendamente. E eu acho que isso vai acontecer também agora, porque isso que você falou agora. Pô, a Nike entrou com muita grana, comprou ali o patrocínio da Adidas, mas isso pode dar uma repercussão daqui a pouco do alemão falar, cara, não quero. Sim, porque é uma Isso aqui pertence a instituição, mim. cara, você falou tudo, é pertencimento. É a mesma coisa que você imaginar, sei lá, óbvio, é diferente dentro do contexto, mas algumas empresas, e a gente já viu isso em branding, você vai trazer gente aqui especializada que tem muito mais lugar de fala do que eu, mas, por exemplo, algumas marcas, americanas, elas se transformaram pela perenidade, pelo impacto na cultura, em marcas que são love brands. Exemplo, Sim, Harley sim, Davidson. sim, total. Não é uma moto, mas ela é um lifestyle, é um estilo de É, vida, é uma é, maneira de ser. Quando você está trabalhando com seleções do mundo e quando você tem uma marca que está associada, que é parte da identidade nacional, e você faz essa ruptura por uma visão só mercantilista, como foi o caso do. Você tem uma grita, porque no final do dia o que você está fazendo ali é quase que uma invasão de um território, né? sim, É uma totalmente. questão quase que de guerra. Se a gente Uhum. for trazer o branding na essência, que é a marcação do gado, como que ele Aham. surge, para você poder mostrar que aquela vaca pertence àquele dono ali, né. Sim, sim, sim. Então, assim, essas ações que você tem hoje entre o capital e pegando esse exemplo do Infantino, a FIFA lucrou 5 bilhões de dólares, o evento custou foram 9 bilhões e pagou para as seleções todas 380 milhões. Sendo que quem cria e São seleções todas movimenta são as juntas. seleções todas juntas. Agora imagina, você tem 48 seleções dividindo 380 milhões, e é muito dinheiro de dólares, isso em dólares, custou 3 para fazer o evento entre estádio, logística e toda a parte de mídia, broadcast e tal, só de patrocínio foram 2 bilhões de É. dólares, e A o lucro gente deles foi de 5. a gente fez uma newsletter grande, uma semana atrás falando sobre isso, né, que essa dificuldade, apesar desse negócio do Infantino ter tentado vender a FIFA uma coisa de louco, assim, não sei onde que ele achou que isso ia dar certo, mas, É a né, megalomania, né, ele encaçapou. acho que o cara tava num ego trip muito grande, Mas assim, sabe por quê? cara. Porque só pegando um gancho, eu quero te ouvir, mas eu tive lá o ano passado, que o Mundial de Clubes, da Uhum. FIFA, foi a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, que eles Sim. fizeram ano passado. Cara, foi incrível o Não, evento, com certeza. embora não tivesse muitos americanos, foi a comunidade hispânica que fez ali a coisa girar. Sim. Mas ele foi um ensaio para o que foi a Copa. Uhum. E foi um baita de um produto, porque a UEFA estava contra e tudo mais e tal, só que o Real Madrid viu que lucrou, os estádios lotados, a demanda por streaming e tudo mais, eu falou: "Opa, opa, vamos fazer de É. novo e tal", porque puxou a fila Não, e abriu a frente na UEFA. Mas ele estava ali, ele deu uma cartada, porque se desse ruim, ele tinha mais a Copa agora, que também foi um sucesso, só que o que aconteceu? Ele pegou, se empolgou e ele tentou entrar nessa daí, mas ele não contava com a reviravolta e com a grita, e aí teve que sim. voltar atrás, falar: "Não, foi uma consulta, não ia fazer", entendeu? Então, É, totalmente. Assim, o mercado americano ele é muito importante para o futebol, né? E já é
é um trabalho de décadas de penetração nesse mercado, né? Desde quando o Pelé foi jogar no Cosmo, né? Uhum. Até a ida do Beckham, do Inter de Miami, de milhões de Do Messi coisas, do agora, Messi. tal. Mas o ponto, assim, que eu acho, que a gente até falou sobre isso na newsletter, que cara, o mercado de eventos americano ele é muito mais desenvolvido do que qualquer outro lugar do mundo. Sem dúvida. E aí, esses números que você bem trouxe agora, eles são irreplicáveis em qualquer outro lugar do mundo. E aí, isso traz uma régua que é muito difícil de ser batida de novo. Né? Então, aí entra um dilema. Né? Até já tem papo da FIFA de repente voltar muito em breve e fazer outra Copa do Mundo nos Estados Unidos, depois da Arábia Saudita. Já está sendo falado Uhum. sobre isso. E aí você fica naquela, cara, volto porque paga muito bem ou vou levar Vou o levar o evento circo e vou para desenvolver os outro lugar, lugares. desenvolver outro lugar, né? Até hoje não teve uma Copa do Mundo na África, não teve uns Jogos Olímpicos na África, É, né? Assim, é, primeiros jogos que aconteceram nos países, digamos, emergentes, né, foram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? exato. Fora o E a do Copa do Mundo Rio, aqui no Brasil e tal, embora você tenha a Europa, mas, por exemplo, na é Europa ele não vai isso. conseguir replicar o modelo por conta De jeito das nenhum. Não, barreiras, das leis que existem ali, da própria não, sociedade que é madura no sentido de é, acontecer o que aconteceu aqui no Brasil. não, de Como- não achar ok pagar $76.000 no ingresso corporativo, assim, sabe, cara? Então, é isso, assim, é um desafio grande, é um desafio grande. Porque tá acabando o mundo, né? A não ser que eles É, comecem a fazer em Marte, a gente o descubra Elon que os Musk ETs vai botar a existem. galera na Marte. Exato, mas é verdade, a ideia, provavelmente, isso ele vai começar a criar sedes, que são aquelas sedes replicáveis, né? Estados Unidos de novo, como você falou, sei lá, quem mais, onde que daria para fazer? O Canadá mesmo, você vê que ele teve uma coparticipação, mas eles não conseguiram implementar por conta das políticas também sociais que existem dentro do Sim, contexto também de consumo de futebol lá dentro. Na África pode ser, mas a África não vai ter grana para poder não fazer os tem como. desenvolvimentos que eles precisam fazer, criar a cidade. Só se for realmente um incentivo ali, Por FIFA, isso de que essa fazer abertura isso. do mercado, né, porque, É, assim, se eu abro para os investidores internacionais, pô, vamos fazer lá na África, entendeu? Mas, enfim. é. Cara, ó, que a gente vai se estendendo aqui, cara. Se deixar, a gente O vai papo falar tá uma mais delícia, né? 2 horas aqui, cara. Quero te agradecer por ter vindo. Pô, Vamos marcar mais uma conversa. E eu acho que a gente tem que marcar episódios, porque, cara, dá pra gente falar de carreira, dá pra gente falar de moda. A gente falou pouco de evento, dá pra falar sobre muita coisa diferente. Não falamos sobre o seu trabalho de comunicação, pois é, cara, é um dos mais legais pra gente falar mas aqui, a cara. conversa foi boa. Mas foi bom, cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, Cara, cara. obrigado você pela oportunidade, de sucesso aqui da tua empreitada, agradecer a tua audiência, e é isso, assim, você vê como que o design bem aplicado, no final do dia, a parte estética, ela é a menor de todas, né? Sim, O totalmente. Steve Jobs costumava dizer que o design, good design is a thought job, é um trabalho do pensamento. O designer, ele é um intelectual. O design, ele é um trabalho de arquitetura intelectual, para você, obviamente, trabalhar em escalas variáveis, seja na arquitetura, onde você atua também, que não deixa de ser design, complementando a engenharia, no design visual para fazer uma revista, Com um app e certeza. tal. Então, é enriquecedor. Agradecer você de novo pela oportunidade de poder compartilhar um pouco disso com a tua audiência e quando quiser, você nos chama, você convoca, tamo junto aí. Vamos valorizar o design, cara. A IA não substituirá os designers, A gente. Apple é empresa de design, né? Obrigado, Valeu. meu irmão. Obrigado você. Valeu. Boa sorte Até a aí. próxima. Valeu.